Fala, povo de Deus, você piscou e mais uma sexta-feira chegou. Olha o Tag Podcast aí de novo. Gente, hoje eu tava almoçando, falei com a minha esposa, falei, gente, parece que ontem foi sexta, já é sexta de novo. Os dias estão se abreviando e deixa eu te falar, Jesus está voltando. Com essa mensagem apocalíptica a gente começa o nosso podcast. E eu sempre começo agradecendo muito a Deus por essa oportunidade. O Tag, o Talking About God, é um programa que nós estamos, que Deus colocou no coração e nos presenteou com esse projeto para que nós pudéssemos sentar à mesa. Nosso Pedro, amo nosso Isaac, amo nossa casa, nossa família e o nosso ministério juntos. Muito, muito obrigado por essa vida que nós partilhamos juntos aí, né? 10 anos juntos de casado, 14 anos juntos. Te amo, viu? E uma outra coisa que eu preciso também, alguém que eu preciso agradecer muito, é a Rede Alto Tietê. Você que está aí no YouTube, já se inscreve no canal do Pode Ir na Rede. Tem também canal no Instagram, tem muitos programas, muitos podcasts que acontecem aqui. E é muito legal você estar por dentro. Tem sobre RH, tem sobre esporte, tem um monte. Tem o Rich Podcast, que é um podcast cristão também, dos meus amigos Alex e Renan. Tem o Mais Esportes também, que é do Adriano, também parceiraço, gente boa demais, junto com o Alex. Mano, se move aí, entra aí nas redes sociais aí da Rede Alto Tietê, que eu tenho certeza que você vai encontrar algo especial aí para passar o seu tempo. Não só passar o seu tempo, mas adquirindo conteúdo também, né? Para não passar... Então, amém. Então, é que para mim aqui no retorno tá não. Mas vamos lá. Cris, como a gente comunica bastante com a geração Z, que eu gosto muito de falar para adolescentes e jovens, e eu gosto muito de ouvir a história do começo de todo mundo com Jesus. Porque tem muitos começos diferentes, tem muitas histórias diferentes. E eu queria ouvir como que foi o teu começo com Jesus, como que chega Jesus na sua cena, como que Jesus invade ali a sua vida, como é que foi isso? Eu ensaiei essa resposta em casa. Essa eu sabia que você ia perguntar. Rafa, antes de começar, eu quero agradecer algumas pessoas muito especiais na minha vida. Amém, mano, manda bala. Claramente Jesus, que sem ele nós não estaríamos aqui. Ele é o centro dessa mesa. Amém. E também quero agradecer muito a minha família. Essa engloba minhas filhas que estão aqui comigo, meu esposo que está trabalhando. Vem aqui do meu lado, aparece aqui, filhas. Ó a trupe da Cris. Ó, vem comigo aqui, ó. A trupe da Cris, ó, dá tchau. Se elas não viessem hoje. Elas são meu porto seguro, né? Meu esposo que está trabalhando, vou dar um beijo para ele, que eu amo demais. E os meus pais, que são um pé com Deus, outro no mundo. E minha mãe, uma vida completamente destruída, muito amargurada, muito angustiada. Minha avó faleceu, mãe da minha mãe faleceu quando a minha mãe tinha só 19 anos. Saiu de casa com uma doença que, né? Eu tenho já 41 anos, isso nós estamos falando bem antes de eu nascer, então já tem aí pelo menos uns 45 anos atrás, uma doença que ninguém diagnosticava. E eu venho do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Andradina, penúltima cidade do estado, depois já é Mato Grosso do Sul. Uhum. E ali não tinha recursos para que a doença da minha avó fosse diagnosticada, e um dia ela sai daquela cidade para vir para uma outra, fazer uma cirurgia, e os filhos ficam, ela vai com meu avô, os filhos ficam ali naquela desejo de que vai receber a mãe curada para viver uma nova história. Ela muito jovem, minha avó muito jovem, e ela simplesmente não volta, Rafa. Ela morre, ela é enterrada sem a presença dos filhos, e quando era num domingo, e a minha mãe estava esperando ela com a mesa preparada, com a comida declinando, terrível, mas Jesus não era uma opção. Uhum. Só que Jesus, ele não espera, né, você criar uma oportunidade. Ele vai batendo a porta, né? Eis que estou à porta e bato. E ele foi batendo na porta do coração do meu pai e da minha mãe. E ele acabou usando duas tias que eu tenho. Uma é uma tia que chama Sara, que mora em Goiânia. Um beijão para ela, é minha tia pastora, que puxa a minha orelha, que me incentiva, que me anima. E na época ela não era nem pastora, mas um dia... ela tinha uma filha que tinha aproximadamente 3 meses de idade. Essa criança adoece em um dia e morre no mesmo dia, Rafa. Jeová. Ela chamava Keila. Meu Deus. E ela adoeceu num dia de manhã, de tarde, e faleceu horas depois. Jesus amado. Com 3 meses. Acho que não tem dor pior na vida. Não tem. A primeira filha desse casal, que eles eram recém-casados. Eles tinham aproximadamente 1 ano de casamento.
E esses dias, a semana retrasada, nós estávamos numa mesa, que a minha tia estava aqui em São Paulo, nós estávamos comentando sobre isso, que a colheita da Keila foi o anzol para salvar a minha mãe. Funda. E aí os meses passaram, num outro cenário, uma outra tia, irmã do meu pai, começa a convidar minha mãe para ir para a igreja. Minha mãe dizia, não, mas um dia ela se rendeu, e foram um domingo. E eu já estava na barriga da minha mãe, Rafa. Ali. Faltava 40 dias para eu nascer. E a sentença que o inferno tinha colocado na cabeça da minha mãe e do meu pai era: vamos esperar a criança nascer, que naquela época não tinha ultrassom, não sabia o que vinha. Sim. Vamos esperar a criança nascer. E quando essa criança nascer, nós vamos nos separar. Só que na cabeça do meu pai era: quando essa criança nascer, se eu me separar da minha mãe, né, da Fátima, e ela querer namorar, ficar com alguém, eu vou matar ela. Então era uma sentença de derrota, de destruição. O diabo tinha armado um cenário de destruição para minha família. Mas naquele domingo, quando eles vão para a igreja, último dia de uma conferência na Batista Monte Sião, em Andradina, o Espírito Santo de Deus criou toda uma atmosfera. Minha mãe fala que desde o primeiro louvor, a hora do apelo, da salvação, do convite da salvação, as minhas podem ser exemplos, mas queiram ter as suas. E com elas precisam ter, né? Exatamente. Elas precisam ter. Uma das coisas que mais pego com os nossos adolescentes lá, Cris, é esse aspecto. Porque tem muitos pais que, por tudo que viveram, já foram no monte, já viram o pauzinho acendendo, já viram gente rodando, coxo levantando, viu um monte de milagre, e acha que a fé passa por osmose. Tipo, se eu tô do lado do meu filho, ele vai acreditar igual eu. Não, mano. O que você viu, elas não viram. O que você viveu, elas não viveram. E é isso. Eles, os adolescentes e as crianças, precisam viver as próprias experiências com Deus. Vai servir de exemplo, mas sim, não vai ser a base sólida para eles pisarem. Sim, sim. E com 8 anos de idade, eu levanto a minha mão numa escola bíblica dominical e aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Algumas amigas da minha idade não entendiam. Cris, a gente está na igreja, não sei o que, não precisa. Mas eu sentia que eu precisava, Rafa. Sim. Eu sentia que eu precisava. E ali eu aceitei a Jesus. E incrivelmente as minhas 3 filhas também. Kleber Santos mandou: parabéns, Cris, estou ligadinho aqui de Goiás. Meu primo, Goiás, de Goiânia. Goiânia. Olha que legal. Juliana Ribeiro, coisa linda. O Kleber mandou: agora sim, o som está legal. O som acho que aquela hora não estava bom, não. Raquel Leão mandou aqui. Bora, povo de Deus! Essa pastora é bala. Aí eu tremo as pernas, meu Deus. A Maria Aparecida de Jesus mandou: louvado seja Deus. Irmã Maria, esposa do irmão Pedro. O Carlinhos, e aí? Mandou braba. O Carlinhos, nosso líder do Target, também líder do evangelismo do rolê. A pastora Raquel mandou ligadinha aqui. A gente vai continuar o assunto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E, Cris, como a gente não tem muito tempo, a gente tem 1 hora só de programa, então a gente vai dar uns gaps aí, vamos dar uns pulos pra gente poder falar sobre tudo. Uma das coisas que eu quero falar já é sobre o seu livro, mas já a gente chega lá. Eu quero entender assim, para quem não sabe, a Cris tem um ministério de intercessão muito forte, bênção na nossa igreja que eu digo porque Nasci para Deus Sede, Pimentas, Guarapiranga, todo mundo a mesma coisa, né? Somos um. Então, é bênção na nossa igreja, é um privilégio servir contigo. Sim, eu quando pequena, minha mãe ia para os cultos de oração, eu achava muito chato. Eu falava: que culto chato é esse? Culto que todo mundo fica... Aquele que era tipo quarta-feira, 3 horas da tarde, né? Nossa! Doida pra assistir um desenho, um calor no interior que Deus mandava, um sol pra cada um. E minha mãe resolve pra igreja pra fazer o quê? Dobrar o joelho e orar. Ai, que culto chato. Pra mim era muito chato. Mas o tempo foi passando, eu fui me amadurecendo, fui me tornando adolescente. Chego em São Paulo com 14 anos de idade, que eu morava no interior. E aqui eu começo a me apaixonar pela oração. Eu começo a ver que a oração não era aquela coisa chata que eu via lá quando eu era criança. E eu sempre orei um pouquinho diferente dos outros, um pouquinho mais alto.
Eu tinha... Uma veia pentecostal ali, um negócio assim. Porque, Rafa, meu pai e minha mãe aceitou Jesus numa batista. Glória a Deus pelos batistas. Amo, né? O povo batista. Mas diferente. Mas eu tenho amiga que, se não estiver vendo o podcast aqui lá no interior, vai ouvir depois. Eu já fui orar na casa dela, falou, amiga, deixa eu fechar as janelas da minha casa. Você ora um pouquinho alto. Vamos orar? Vamos, Cris, faz um favor pra mim. Entra naquele quarto, fecha a porta, você ora de lá, a gente ora daqui, tá? E não é uma coisa que eu forço, é porque tá dentro de mim. Mas amém, glória a Deus. Fomos caminhando aí. Só que eu achava que eu sabia orar, Rafa. E aí, quando Deus me permitiu entrar no vento, exatamente que eu descrevo algumas partes no livro, foi ali que o Senhor me mostrou o Ministério da Intercessão. Porque quando eu entrei nesse vento, Rafa, eu fui correndo para a oração. Eu sabia que eu só tinha uma alternativa. E que só a oração ia me salvar. Só a oração ia me manter viva. Só que eu estava orando tudo errado. Porque eu entrei da linha da justiça própria. Então, quando eu dobrava meus joelhos, quando eu aprendia a ir para a madrugada, eu ia e começava a me justificar para Deus. Deus, mas você não viu. Deus, mas olha quem eu era. Deus, mas não sei o quê. Cheia de auto-merecimento, de justiça própria. E estava lutando a minha guerra toda errada. Até que em 2017 ou 2018, a Ezenete Rodrigues veio fazer um treinamento de intercessão. O seminário de intercessão ainda era no Bom Clima. E eu estava no interior, era final de janeiro, alguma coisa assim. Eu estava de férias no interior e a pastora Raquel me mandou uma mensagem. Cris, eu quero que você faça esse seminário. Nós não tínhamos ainda intercessão nos Pimentas. E aí eu falei, pastor, eu quero, que eu gosto desse negócio de oração, eu quero. Eu volto tal dia, não sei o que, a gente faz. E aí fomos fazer. Foi sexta, sábado e domingo. E ali, Rafa, eu percebi que eu gostava da oração, mas que eu estava orando errado. Que Deus tinha me chamado para uma guerra, mas eu estava guerreando errado. E que se eu permanecesse orando e guerreando errado, eu não ia ter vitória. Então eu saio daquele seminário com mais desejo de orar, mas agora... Do jeito certo. Não, e o que corrobora com essa questão do jeito certo, o que fala, não recebeis porque pedis mal. Se tem o jeito mal de pedir, tem o jeito bom. Se tem o errado, tem o certo. Exatamente. Então, é que às vezes a gente fala, não, é só falar. Não é. Tem uma forma que você pode falar. É óbvio que a sinceridade do coração, por isso existe o Espírito Santo, que ele traduz, né, a nossa ele vai dor, ajustando a oração. Por isso que são gemidos inexprimíveis, aquilo que você não consegue falar, ele ajusta. Mas é importantíssimo a gente alinhar isso aí. Isso é muito legal compartilhar essa visão de nós aprendermos, né, a falar com o Pai. E aí, como foi? E aí, assim, eu aprendi que essa questão da justiça própria não era o caminho para eu ir. Que o que eu estava enfrentando não tinha nada a ver com merecer ou não merecer. E aí eu fui me derramando na presença de Deus. Saímos desse seminário, passou-se alguns dias, meses, não lembro se chegou a meses, na verdade. A pastora Raquel me chama e fala assim, Cris, a gente tem que aproveitar agora que o pessoal está nessa pegada que fez, alguns dos Pimentas tinham feito o seminário, vamos fazer uma intercessão aqui nos Pimentas? Falei, bora! Só que nessa época eu era ministra de louvor dos Pimentas. Então, e a pastora Raquel já criou o ministério com ela liderando, glória a Deus. Então, assim, Rafa, eu percebi que acabava o ensaio para eu ministrar o louvor, eu corria para a sala de oração. E aí a oração começou a ser algo que não era mais fadonho para mim, era algo prazeroso. Levantar na madrugada não era algo pesado para mim, era algo que eu ia com prazer. E Deus começou a me dar muitas experiências na madrugada. Rafa, experiências assim que eu tenho, que eu moro ainda nesse mesmo apartamento de quando eu passei esse evento, que hoje eu chego às vezes na minha sala e falo, Deus, tem paredes na minha casa que parece que naquele período elas foram abertas, eu via outra dimensão, eu sentia coisas diferentes acontecer. E era nesse período que Deus estava gerando esse ministério de intercessão em mim. Glória a Deus. Aí eu me caso, né? Já sou intercessora, me caso com o Robson em novembro de 2019. Em janeiro de 2020, Deus já tinha me falado, você precisa entregar o ministério de louvor. Eu não quero mais você no Deus louvor. pede umas paradas pra nós diferentona, né? O Rafa doeu. Eu sei como é. Doeu. Cris, a minha primeira escala tocando bateria na igreja, eu tinha 9 anos de idade. Eu toquei até os 30 na igreja. Quando eu chego na Nasci Pra Deus, eu falo, não vou tocar mais.
Tipo assim, eu deixei meu instrumento pra trás, deixei tudo pra trás. E eu imaginar... Uma das coisas que eu mais falava, isso me pega. Uma das coisas que eu mais falava era assim, meus filhos vão me ver tocando e eu vou ter o prazer de comprar uma baqueta pro meu filho. Cara, meu filho nem sabe que eu toco bateria. Foi uma entrega que eu fiz pra Deus, assim, tipo... Nada, tipo, queimei a carroça, sabe? Deixei meus pratos, deixei pra igreja da qual fazia parte... Deixei prato, deixei baqueta, deixei pé, deixei pedal, nada, não tenho nada. Você entrar na minha casa, não tem um resquício que um dia eu toquei bateria. E isso tirar... O Rafa que toca bateria. É o Rafa que toca bateria. Não é mais, agora eu sou o Rafa dos adolescentes. Deus vira umas chaves, né? É muito louco. É uns tempos que Deus vira. É muito louco. E eu tinha me tornado ministra de louvor, pastor Ivan, pastora Raquel e os líderes na época, desde 2017. Então eu estava aí com quase 3 anos ministrando louvor. E Deus fala para mim, acabou, não tem mais, não é mais esse tempo. E aí, ao mesmo tempo que o Senhor falava comigo, falava com o Robson. Um dia nós dois sentando para conversar, falei, amor, Deus está me pedindo um louvor. Ele falou, Deus já me falou que vai te tirar do louvor. Aí nós fomos para uma mesa com o pastor Ivan. Aí eu falei, não, o pastor vai falar, né? Não, Cris, fica em paz, não é de Deus isso não, fica mais um tempo. Não, na mesa ele virou para mim e falou assim, filha, Deus já me falou que está te transicionando, está te tirando do louvor e vai te levar agora para a palavra. Uau. Pode entregar. Eu falei, ele nem vai insistir. Caramba, Deus! Eu achava assim, a hora que eu for entregar o meu filho, vai ter um cu. Não precisa. Vai ter lá. Você canta e ora. Não, mas... mesmo. Não tinha não, Rafa. Teve que entregar mesmo. E aí, quando eu entrego, na mesma mesa, a pastora Raquel falou pra mim, Cris, Deus tá mandando a gente entregar o ministério da intercessão na sua mão e na do Robson. Não é mais comigo, filha. Eu tô te entregando o meu filho. Eu nunca vou esquecer dessas palavras que ela usou, a pastora Rafa. Raquel, nessa parada de intercessão, né? Tipo, ela tem muito carinho, muito zelo, né? É de Deus, é um casal de Deus, né? Graças a Deus, nossos líderes, né? Louvado seja Pastor Deus. Ney, pastor André, todos os pastores das nossas igrejas. São legal. Pessoas que a gente sabe com quem caminha, né? Sim, sim. Eu me lembro que ela pegou na minha mão, assim, na mesa, assim, tava ela e o pastor Ivan um lado, eu e o Robson do outro, ela pegou na minha mão e falou assim, eu tô te entregando o meu filho. Eu falei, meu Deus, e na hora eu falei, pastora, não é comigo esse negócio, não. Eu não tenho dom suficiente para isso, eu não me enxergo dentro disso. Pastora, não é. Permanece a senhora, eu vou te ajudando, vou te auxiliando. Ela falou, Cris, eu não posso mais. Porque se eu permanecer, eu estou desobedecendo. É com você, é com vocês. E aí nós assumimos a liderança da intercessão. Mas, Rafa, agora, né, ano que vem, em janeiro de 2025, nós vamos fazer já 5 anos à frente da intercessão dos Pimentas. Mas foi muito aprendizado. Foi muita experiência maluca. Quando eu comecei... Não, na moral. Pra ser da intercessão tem que ser bem maluco. Porque vocês têm uma direção. O Robson, meu amigo, é intercessor, assim. Meu intercessor. Eu faço que sempre que eu vou pra algum lugar pregar, eu já passo a agenda pra ele. Falo, mano, vamos junto. Gosto muito dele. Tem uns negócios dele ali. Quando ele vê, ele fala assim, mano... Quando dá pra ele, ó, mano, você que vai falar pra nós o jejum aí já dá medo já. Quando chega as mensagens do Robson, você fala, cara... Só respira do lado direito do nariz, tampa o outro, você fala, caramba, irmão. Brincadeiras à parte, mas... Porque tem que ter um ouvido muito sensível para esse movimento, assim, né? Porque Deus ainda move o sobrenatural. E o sobrenatural não tem a ver com o natural, né? É diferente mesmo. Então, assim, Deus foi me forjando meu esposo, nos dando essa autoridade, nos dando discernimento. Mas ela não vem de graça, Rafa. E também não é por merecimento. O Senhor só precisa te encontrar no lugar certo, na hora certa, que Ele faz as coisas acontecerem. Já tem 5 anos, Cris, na frente. Já tem 5 anos. E nesses 5 anos, é como o pastor Ivan fala, a maluquice. Tá reinando. Deus é bom. Mas é isso aí. Foi assim que eu cheguei na intercessão e bora. No meio você passou por sua história, e aí a gente vai usar esse gancho pra gente falar um pouco sobre o livro. Abinão, consegue dar um zoomzaço aqui pra nós? Deus do Recomeço. Deus do Recomeço, Cris Santos aqui, ó. Livrão top. E aqui a Cris, ela compartilha algumas coisas aqui. Esse livro eu ganhei, eu tenho. Eu não terminei de ler, Cris, mas comecei. Glória a Deus. É muito forte. É um livro que é de uma identificação muito forte também. Eu tenho certeza que Deus fez isso daqui. Isso daqui é remédio e cura para pessoas específicas, assim, Amém. sabe? Que vai chegar, a pessoa vai ler e eu tenho certeza que ela vai ter a vida dela transformada. E como que vem? Qual que é o testemunho que faz gerar esse filho aqui em você, Cris? O que aconteceu?
Rafa, é um testemunho dolorido, mas necessário. Aqui eu conto, são 12 capítulos, 12 momentos da minha história. Eu costumo dizer assim, gente, esse livro é da capa rosa, mas não é só para mulher não, hein? Homem pode ler também, vai ser edificado. Eu recebo testemunho de homens também. Com certeza. Mas o ponto principal desse livro foi quando eu me vi tendo que encarar um divórcio traumático, doloroso para mim, para minhas filhas. Eu fui casada com o pai das meninas por 13 anos, Rafa. 13 anos. Das 3? Das 3. As 3. Isa, Manu e Dani. E desse relacionamento de 13 anos, eu sofri com algo muito terrível dentro do casamento, que é o adultério. A primeira vez que ele me confessou um adultério, eu perdoei, a gente refez o casamento e eu acreditava que essa era ia ser o meu testemunho. Sim. Olha, gente, passei por um divórcio, mas Deus me deu graça, perdoei e bora pra cima, vamos em frente, Sim. Vamos seguir. Nessa época eu só tinha a Isa. A Isa agora em dezembro faz 17 anos, na época ela tinha só 1 aninho. E pra mim tava tudo certo, Rafa. Seguimos a vida, aí a Isa começa a pedir muito uma segunda irmã, muito, orava de noite, colocava a mão na minha barriga, falava, ai Deus, eu quero te agradecer pela minha irmã, e ela vai chamar Manuele, eu com o coração fechado para ter um segundo filho. E a Isa profetizando essa criança, e aí passam-se alguns tempos, eu fico grávida e vem a Manu. Aí. Chega a resposta de oração da Isa. Por isso que eu falo pra Isa, tenha paciência com a Manuele, porque ela é a resposta da sua oração. Ela rindo ali, ó. A culpa é sua. E aí a Manu chega. E quando a Manu chega, a gente vive aí mais um ano, alguma coisa assim, um tempo de paz. Mas um dia, Deus me dá um sonho. E nesse sonho foi muito terrível, Rafa. Eu vi uma mulher na porta da minha casa. Essa mulher chamava a gente. Quando a gente chegava lá, ela estava com um bebê envolto numa manta no braço. E ela falava para mim, né, sinal de que ia colocar no meu braço. Eu recebia. E quando eu recebia aquele bebê no meu braço, eu tirei a manta para ver o que estava acontecendo. E quando eu olhei, aquele bebê estava com a carne apodrecida. Jesus. E aquela carne daquela criança caía assim nos meus braços. E eu olhei aquilo no sonho, eu falava, não é meu isso daqui, isso aqui não é meu, isso aqui é seu. E tentava devolver para ela, mas ela já não recebia mais. E eu acordei e a primeira pergunta que eu fiz para o Espírito Santo, o que é isso? E o Senhor falou para mim, é o seu casamento. Meu Deus. É o seu casamento. E aí eu comecei a viver um período muito terrível, de descobrir novamente traição. Ele já tinha, dessa primeira vez que ele me traiu, ele teve uma filha com essa mulher. E dessa segunda vez que eu descobri a traição, ele também teve uma segunda filha com a mesma idade da Dani. A filhinha deles nasceu em fevereiro e a Dani nasceu em junho do mesmo ano. Meu Deus. Então foi uma sucessão, assim, Rafa, de experiências terríveis que eu passei. Porque eu não queria que o meu casamento tivesse acabado. Muito menos da maneira como ele acabou. Porque eu preciso abrir um adendo aqui, Rafa. Eu preciso falar isso. O Espírito Santo me disse isso na minha casa, que eu precisava falar isso. Embora eu tenha passado pelo divórcio, embora o divórcio bateu na minha porta e ele foi irremediável, eu não sou a favor do divórcio. Eu não posso chegar para você, Rafa, para outra mulher e dizer, olha, pode ir porque esse caminho é libertador. É libertador. Ó, tudo bem. Lá no final vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, é terrível. É doloroso. Machuca. Machuca quem está ao redor. Machuca filho, machuca parente, machuca a família. A minha família sofreu terrivelmente. Se eu não tivesse um pai e uma mãe como eu tenho, eu não teria aguentado. Se eu não tivesse pastores como eu tenho, gratidão eterna ao pastor Ivan Leão e a Raquel Leão, que me seguraram como uma criança, não me deixaram desistir. Gratidão eterna às pessoas que eu tinha, eu não teria aguentado, Rafa.
Então, o divórcio não é o melhor caminho. O divórcio não é a solução para todos os problemas. Salvo alguns casos que não tem como a gente nem falar sobre isso, Rafa. Que aqui a gente não vai entrar nesse mérito. Mas aquilo que fere a tua integridade, aquilo que coloca... Polícia, né? Exatamente. São outras coisas. Mas eu estou falando de coisas do dia a dia que a pessoa já pensa não, porque fulano divorciou e hoje ela está bem, hoje ela está casada, hoje ela está feliz, então vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, só Deus pode dar fim a alguma coisa. Cris, é incrível você falar isso, porque volto nessa. Como nós trabalhamos com adolescentes, e houve, há um tempo atrás não, hoje ainda há, essa questão de, tipo assim, é melhor separado do que assim, tá melhor pra ele vai ter 2 quartos, 2 lugares para dormir, tipo, passando como se fosse o plus, sabe? Tipo assim, que incrível. Não é incrível. Não é incrível. Não é incrível. É óbvio, aí a gente vai para esse ponto que eu acredito que é o ponto que, aonde você chega, né, a partir do assunto, que é você lidar com aquilo que te é proposto. Porque você tem poder sobre a sua decisão, sobre o seu posicionamento, sobre quem você é. Você não tem poder sobre o outro. Se o outro fechou a questão, é uma situação. Agora, a gente fala porque esse empoderamento do não, é melhor separar, porque vai ficar brigando, então é melhor separar. Não, para de brigar. Não, se ajusta. Se ajusta. É isso. Muito. O divórcio doeu tanto dentro da minha casa, Rafa, que ela tá aqui na minha frente, ela tá sentada. Sim. A Isabelle foi tentada por muito tempo ao suicídio, eu não sabia disso. Olha isso. Enquanto eu estava encarando a minha dor, enquanto eu estava passando por um processo de dor terrível com essas 3 crianças sozinha, porque aí eu me divorcio, Rafa, a Dani tem só 4 meses. Meu Deus. Fazia 2 dias que ela tinha feito 4 meses. Eu orei uma madrugada inteira e Deus falou para mim, eu estou dando um final nessa sua dor, depois que eu já vinha sofrendo há muito tempo. O Senhor me leva na casa que eles estavam. Eu entro dentro daquela casa, Rafa, eu sento no sofá, eu converso com eles por 2 horas e 40 minutos. Eu saio daquela casa quase 3 horas da manhã e ali o meu casamento acaba. E quando eu chego em casa, eu tenho que lidar com a minha filha que estava me esperando acordada. Desculpa, Cris, eu entendo o processo. Com eles que você diz... É o meu ex-marido. Ele já estava morando com... Ele morava comigo, ele era casado comigo, toda a família sabia que ele era casado comigo, mas ele já estava com uma casa montada, ele tinha filhos, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha uma vida dupla e toda certinha. Ele servia na igreja, Rafa, porque nós chegamos na igreja em 2014. Agora, em setembro, faz 10 anos que nós estamos lá, nasci. Então, ele servia na igreja. Estava tudo certo. Aparentemente, tudo certo. E aí, quando eu volto para casa, tenho que encarar essas 3 crianças. A Isa, que vai fazer 17, com 8. A Manu, que tem 11, com 3. E a Dani, que na época tinha 2 dias, que tinha feito 4 meses. Aí é que o cenário aperta. Aí é que você precisa. Lembra que eu falei anteriormente que eu sabia que só a oração ia me salvar, Rafa? Sim. Porque é um buraco tão grande, é uma dor tão terrível que eu não vou nunca conseguir passar para as pessoas em palavras a dor daquele dia. O dia que eu chego na minha casa pela manhã, já sabendo, né, de fato, tudo que eu imaginava, que eu supunha, que eu tinha na minha mente, de fato agora é verdade, eu descobri. Não está escancarado. Eu olho e falo, acabou para mim. O Rafa, o cenário na casa, eu morava com os meus pais nessa época, porque eu estava esperando meu apartamento sair. Então, nós estávamos morando com os meus pais. Ele chegou na porta da casa dos meus pais às 9 horas da manhã para buscar as coisas dele. E dali acabou tudo mesmo. A casa do meu pai e da minha mãe tinha cheiro de morte. Jesus amado. Quem foi na minha casa, na casa dos meus pais, naquele dia, para me dar um abraço, para chorar comigo, sabe o que eu tô falando? Cheirava a morte. Meu Deus. Era a mesma atmosfera de que a gente estivesse velando alguém. Mas para a psicologia, se tiver algum psicólogo aí pode confirmar o que eu tô falando, na época a Amanda, que era da nossa igreja, a esposa do pastor Vanderlei hoje, ela falou isso muito para mim. Ela falou que a psicologia... ela tem o divórcio como uma dor mais forte do que uma morte, do que um luto. Sim, porque tá lá, né? A pessoa tá lá, né? O divórcio foi, e aí? acabou aqui. Não tem mais.
tudo que nós vivemos de bom, tudo que acabou. Mas o divórcio não. O divórcio ele é uma ruptura. Sim. E aí a outra vida, quem foi, vai continuar vivendo a vida, vai continuar se alegrando, vai isso, vai aquilo. E você vai ter que lidar com isso. E é como se fosse você pegar 2 folhas de papel e colar e de repente você querer rasgar. Nunca vai sair intacto. Sim. Então esse livro, Rafa, ele vai relatando isso. Ele vai relatando esse cenário de dor, de tristeza, de angústia. E aí eu fico aproximadamente 4 anos ali vivendo para Deus, para a minha igreja e para a minha família. Eu trabalhava, e quando eu não estava trabalhando, eu estava com a minha família. Quando eu não estava com a minha família, eu estava na igreja. E vamos lá, Cris, você trabalhava e ficou você e as meninas? Eu e as meninas. Nós ainda moramos com os meus pais mais 1 mês e meio. Né, tudo isso que eu estou te descrevendo acabou no dia 4 de outubro de 2016. O ponto final. E aí o meu apartamento saiu no dia 2 de dezembro de 2016. Então, enquanto eu estava dentro da casa do meu pai e da minha mãe, eu sentia dor, mas eu tinha meu pai e minha mãe toda hora. Aí, de repente, eu vou para um outro ambiente. Aí, ali dentro daquele ambiente, eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser o pai, eu tenho que ser tudo. Hoje lá em casa, a gente tem 2, a logística com 2. Eu e a Natane cuidando de 2 já é punk, imagina você sozinho de 3, mano. E assim, embora, né, o apartamento meu e da minha mãe, pra glória de Deus, quando saiu o meu, que é o 42, da minha mãe, que é o 40. Então, a gente é vizinha. Mas era dentro da minha casa, era uma outra circunstância. Sim. Tinha hora que eu fechava a minha... Eu costumo dizer, Rafa, que eu vestia todo dia de manhã, eu ia lá e colocava uma armadura de mulher. Assim, tá tudo bem, tô bem. Eu detestava que as pessoas imaginassem que eu tava provocar nas pessoas... aquele sentimento de dó. Sim. Então eu vestia uma armadura de Mulher Maravilha e saía para fora e trabalhava. E tinha muitas pessoas na empresa que eram minhas amigas. Quando via que eu estava ruim, me levantava. E na igreja, e na família. Mas quando eu chegava em casa, que eu podia tirar aquela armadura, Rafa, eu já tive choros da minha cama tremer. Tanto que eu chorei. Meu Deus. E era a hora onde eu ia para quando eu comecei, que eu lutava errado, que eu ia para a justiça própria. Eu falava, Deus, por quê? Por quê? O Senhor não viu? Deus foi o Senhor que me apresentou para ele. Deus foi o Senhor quem disse que era para mim casar com ele. Deus, o Senhor sabe a mulher que eu sempre fui. Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso? Mas Deus não é responsável pelas suas escolhas no decorrer do processo, Rafa. Eu gosto de dizer isso porque, assim, a gente orienta. Busquem em Deus. Casem pautados na palavra de Deus. Mas Deus fala, Deus alinha, Deus traz, Deus ajusta. Mas o decorrer da caminhada é decisão diária, Rafa. De permanecer, de querer, de perdoar, de estar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver quem escolheu Saul para ser rei. Foi o povo? Não foi o povo, Rafa, foi Deus. O povo apurrinhou e Deus falou, tá bom, vou dar pra vocês. O povo queria um rei, mas não foi o povo que escolheu Saul. Não. O povo quis um rei, Deus disse para Samuel, não fica triste não, que não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando o meu governo sobre eles. E aí Deus, ainda de generosidade, vai lá e escolhe um homem com as características que ele observa e fala, esse aqui vai ser um bom rei. E traz ele para governar sobre Israel. Mas o que aconteceu? No caminhar, o que fez? O que Saul fez? Saul se perdeu. Sim. Saul se iludiu. Saul se enganou. Saul disse não para o projeto inicial de Deus na vida dele. Aí o que Deus faz com Saul? Saul, sai você de jogo, porque você não tem mais, você não está tendo compromisso comigo e Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, Rafa. É simples assim. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Embora essa pessoa pode ter uma grande promessa, ela pode ter um grande chamado. Se ela não manter um compromisso com Deus, Deus não vai ter compromisso com ela. E aí Deus tira Saul e traz Davi. Então muita gente me pergunta isso. Mas por que o primeiro deu errado, Cris? Escolhas, decisões. Mesmo, se for falar sobre isso, a gente pode falar até de Adão. Deus fez Adão para pecar? Fez Eva para pecar? Não, exatamente. Eu fiz para comer maçã. Não foi para isso que fez. A escolha da Eva foi... Então, assim, desde o começo a gente vê pessoas que Deus levanta. Deus levantou Davi como rei. Não era a intenção de Deus, o propósito que Davi fizesse o que fez. Que
que pecasse como pecou, mas as misericórdias se renovavam todas as manhãs, só que a colheita daquilo que ele plantou, ele teve que lidar, ele teve que enfrentar das escolhas dele, né? Você abandona o sonho de Deus para viver o seu, e o de Deus tem uma recompensa, o seu tem uma consequência. É isso aí. Né? Uau, é isso Eu aí. gosto muito dessa frase, minhas filhas sabem de Muito cor. forte. A obediência gera recompensa, a desobediência gera consequência, e é simples, Rafa. E aí eu me vejo, eu tinha uma escolha. Ou eu surtava a minha cabeça, ia viver o que no mercado de trabalho alguns colegas me orientavam. Cris, você só vive para a igreja. Cris, você só vive para suas filhas. Cris, você precisa ir para uma balada. Cris, você precisa conviver. Cris, você precisa sorrir. Cris, você precisa não sei o quê. Ou eu acreditava, Rafa, que a minha cura, como diz aquele louvor do Renascer, a minha cura estava no altar. Amém. E eu me derramei durante esse tempo no altar. Eu podia ir ferida, eu podia ir machucada, eu podia ir sem força, eu podia ir sem ânimo, mas eu entendia. Teve uma cena muito forte que um dia, Rafa, eu estava na minha casa e eu comecei a chorar, muita coisa passando na minha cabeça, a Dani no meu colo, bebê. E aí eu chego na sala e pergunto para os meus pais, vocês me amam? Meu pai falou, claro que a gente ama, Cristiano. Pergunta essa. Eu falei, então, se vocês me amam, como se eu estivesse agora passando muito mal e vocês precisassem me levar para um hospital, para um pronto-socorro, vamos para a igreja. O culto já tinha começado e eu não queria aquele dia. Meu pai rapidamente colocou um sapato, minha mãe nem se arrumou, pegamos as crianças e fomos. Era na Juscelino ainda. E eu lembro que eu entrei na igreja e fui caminhando e a mesa de som era no meio da igreja, do lado... Eu tenho problema com direita e esquerda. Do lado... Desse lado aqui, ó. Do lado esquerdo, desse lado. E aí quando eu fui caminhando, chegando perto da mesa, Deus levantou a Débora do pastor Eduardo, e ela veio à minha direção e pegou a Dani do meu colo. E quando ela pegou a Dani do meu colo, ali mesmo, Rafa, eu caí no chão. E o louvor que estava cantando falava de amor. Falava de amor, o amor de Deus, o amor de Deus. E aquela letra, aquele refrão, na verdade. Rafa, diante do Deus que está nessa mesa agora, era como se Deus estivesse injetando na minha veia. Sabe, quando você chega no hospital tão ruim que você precisa de soro, era o soro do céu, Rafa, para me dar ânimo. Então, esse livro ele vai descrever isso, ele vai descrever esse tempo terrível que eu passei, que me forjou, que me mostrou quem eu era, que eu era uma mulher atrás das malhadas, triste. Eu não me conhecia, eu não sabia. Deus precisou me colocar numa prensa para me apresentar. Uau. Deus precisou, porque tem momentos, Rafa, que Deus olha para você e fala, eu sei quem é o Rafa, porque fui eu que criei, eu sei quem está aí dentro, mas nós não sabemos. E como é que Deus vai nos apresentar a nós, Rafa? Deus não te leva num espelho e fala, Rafa, isso, Rafa, Rafa, isso, Rafa. Deus vai te colocar em processos que vai ter que extrair o melhor de dentro de você. E há momentos que ou você melhora, ou você melhora. Você não tem outra opção. E para a glória de Deus eu saí desse processo melhorada. Glória a Deus. Quando a gente fala sobre esse tema, eu ouvi bastante, que eu também passando dos desafios da vida, e eu ouvi uma analogia sobre o azeite, né? Pra sair tem que espremer muita azeitona, mano. Tipo assim... Não sobra nada, não! Espremido muito. Então vai sair o azeite, vai sair a unção. Azeite na Bíblia a gente sabe que representa unção. Para sair a unção, para sair a propriedade no falar, para sair a possibilidade de alcançar outros, vamos ser exprimidos mesmo no limite. Deus vai nos levar para esse lugar. Cris, como eu falei, passa muito rápido. A gente vai entrar agora nos 5 minutos finais. Pra gente não deixar, a gente vai ter que ter parte 2 pra gente falar mais, eu tenho certeza disso, mas pra gente não deixar em aberto assim, teve todo esse momento de desafio, mas eu queria que você rapidamente compartilhasse com a gente o momento da vitória, porque glória! O choro dura uma noite, né? Durou algumas noites, mas e aí, o que acontece depois? E aí, graças a Deus, depois que o Senhor extraiu, né, começou a me apresentar quem eu era, me levou a processos de cura, que eu vou falar sobre como que foi o perdão. Galera, só esse ponto, compra o livro, mano. Você que quiser adquirir o livro, tá aí embaixo aí, o Instagram da Cris,
ali, ó, Cristiane Santos, _oficial. Lá você vai, já no stories dela tem lá, quer falar que é o livro, manda aqui. O livro custa R$ 29,90. Para hoje tá R$ 24,90. É isso mesmo. R$ 24,90. Ah, Rafa, mas eu já tenho um livro. Compra e presenteie alguém. Vamos honrar a nossa irmã, vamos fazer essa mensagem. Não só honrar a Cris, tem livros que realmente são mais complexos de se entender, livros que talvez você tenha uma aplicação mais complicada. Esse livro, ele vai levar a vida para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Ele vai levar fé para você, ele vai levar fé para dentro da sua casa. Então, é um chamado para você. Abre aí o seu Instagram, entra lá no seu Instagram, entra no Instagram da Cristiane Santos, _oficial, e faça o pedido do seu livro, que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa história. Você vai saber dos detalhes de tudo que ela está falando por cima aqui. Isso aqui é só uma parte. Tem muito mais coisa aqui. Mas fala pra gente, Cris. Uma parte muito forte aí que eu vou falar é sobre o perdão, porque Deus não vai te trazer o novo se você não passar pelo processo do perdão, Rafa. Amém. Vai ter que perdoar. Vai ter que entender que Deus não tem nada a ver com essa história. Vai ter que liberar a sujeira, o lixo que você traz junto consigo. E depois que eu passo por isso, e o perdão acontece no encontro Vida Vitoriosa, daí que eu amo, por isso que eu amo a atmosfera daquele lugar. É diferente. O encontro é bem diferente. Foi no encontro que Deus me mudou essa chave do perdão dentro de mim, no ano de 2019. Eu passei em abril de 2019. Já era da Nasci, já era líder, mas ainda não tinha ido, porque Deus tem um tempo certo para você ir, e foi nesse tempo que eu fui. E aí Deus traz o Robson. Nós tínhamos nos conhecido em dezembro de 2018. Em outubro de 2018, Rafa, eu tô na igreja, numa vigília, Deus usa um profeta que o pastor Ivan levou lá, um homem que é do manto mesmo. E durante a vigília inteira, eu e minha amiga, que estamos aqui ela tá aqui na live, a Gi, ficamos no final da igreja cuidando das crianças, que tinha muita criança aquele dia. Nós ficamos no fundo cuidando das crianças. Aí quando acabou e ele chamou as pessoas para orar, eu falei, amiga, eu tenho que ir lá na frente para ajudar, né? E fui lá para frente para orar. Quando eu tô ali na frente, ele desce e faz assim para mim estender a minha mão. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu fiz assim, ele chegou na minha mão e falou, mulher, eu vi tudo. Eu estive contigo no processo. Toma sua resposta. Aí você não viu? Vi. Eu vi tudo. E eu cuido da sua casa. Uau. E ainda este ano eu vou te trazer uma surpresa que vai alegrar muito o teu coração. Jesus. Mas, Rafa, eu pensei que fosse um carro, sabe? Porque eu tinha acabado de tirar minha carta de motorista, que foi outra vitória muito grande que Deus me deu. Eu falei, Deus tá me dando carro. E aí, quando eu chego para comentar com a minha mãe, com algumas amigas próximas, elas falavam, Cris, esse carro já vem com motorista. Deus vai te glória a Deus! E aí foi passando e de repente passou outubro inteiro, passou novembro inteiro. Quando chegou em dezembro eu falei pra minha mãe, eu acho que não sei não. Será que era de Deus mesmo? Minha mãe falou pra mim, Cristiane, até 31 de dezembro ainda é este ano. Uau. Deixa Deus fazer. E no dia 25 de dezembro, num almoço de família, na casa de um tio que eu tenho, eu conheci o Robson. Uau. Eu digo que ele chegou com uma camiseta branca, escrita fé, porque aquele homem precisou ter fé para encarar uma mulher toda ferida, machucada, sim, encarar 3 crianças dentro da minha casa, não tem um homem a não ser ele. Até meu o pet é fêmea. Que é só... E ele vem todo corajoso. Ele é o meu Boaz. Glória Rafa. a Deus. Glória ele é o meu Deus. Boaz. A gente passa por um processo de oração, de esperar Deus confirmar. Eu não podia brincar em colocar alguém dentro da minha casa com essas 3 crianças. Tinha que ter certeza que Deus estava no negócio. Deus confirma de uma forma muito clara, muito clara, muito clara. E aí fala para nós que em 7 meses ele nos casaria. E em 7 meses nós estávamos casados. Meu Deus. Nós casamos no dia 15 de novembro de 2019, para a glória do Senhor. E Deus mudou a minha história, tem mudado a minha chave. É o homem que caminha comigo. É um pai para as minhas filhas. Elas chamam ele de pai, não menosprezando a paternidade do pai biológico, mas reconhecendo quem o Robson é dentro da nossa casa. Isso nunca foi imposto, nunca foi obrigado. Partiu do coração delas. E a gente tem vivido essa nova história com Deus. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Meninas, fica ali do lado da mãe pra gente terminar. Cris, mana,
É muito rápido, né? O Abner fica ali fazendo careta pra mim, ele manda mensagem me xingando. Não vou... Um dia eu vou dar uns exposed nele aqui, que ele manda, vou puxar os cabos, vou puxar os fios. Olha essas meninas aí, ó. Isso. Essas princesas lindas. Cris, mana, eu preciso testemunhar na sua vida. Você é bênção. Amém. É um privilégio servir contigo. Amém. Ver a mulher de Deus que você é. A tua família, né? A tua casa. Como vocês amam a Jesus, como vocês servem a Jesus. A autoridade que tem de Deus sobre a tua vida. Você já teve com a gente ministrando a equipe do Rolê do Macedo. A gente já teve a oportunidade de servir em alguns encontros juntos. Mano, eu não participei, não estive perto do seu momento de dor. Mas o seu momento de vitória alcança muitas pessoas. E o seu testemunho é bênção na nossa vida, mano. Amém. Deus continue abençoando vocês, a casa de vocês. É muito, muito, muito legal ver tudo que Deus está fazendo. Agora é contigo, manda tchau pro povo. Deixa eu só dar um salve aqui para todo mundo. A gente já tá acabando, gente, acaba muito rápido, né? Quem acha que tem que ter parte 2, digita aí, parte 2, para eu saber. Wesley Santos mandou mensagem. A Cláudia Reguedos. Oi, Cris, aqui é a Cláudia de Vilhena, Rondônia. Meu Deus! Dorival Barbosa tio, mandou mensagem. Jaqueline Ribeiro, Marcos Rogério. Marcão, ministrou ontem na igreja. Kátia França mandou, a Cris é profeta de orar na torre. Meu Deus, Kátia. Cristiânio, é isso, do Carmo. Gilmara, Dani Santana mandou mensagem, obediência gera, essa é muito forte, essa frase, obediência gera recompensa, desobediência gera consequência, forte demais. A Débora mandou mensagem, Marco, Kátia, todo mundo mandando. Gente, muito, muito obrigado por aí. Cris, seu tchau pro povo aí. Rafa, eu quero agradecer esse tempo, mas eu preciso sair dessa mesa deixando uma palavra para essa mulher, para esse homem talvez também, que está do outro lado. O Espírito Santo fala forte ao meu coração, Rafa. Como eu disse, eu não sou a favor de divórcio, eu não vou levantar a bandeira de divórcio por onde Deus me levar. Eu vou levantar a bandeira do recomeço. Não. Porque aonde o inimigo, Rafa, aonde o diabo, aonde aquele que veio para matar, roubar e destruir, entrou, colocou uma dureza no coração de alguém e provocou um ponto final dentro das vias bíblicas, eu quero dizer para esta pessoa, Deus não te esqueceu. Glória a Deus. Deus não te abandonou. Porque quando eu pensava, Rafa, que eu estava sozinha, que eu estava vivendo cenários sozinhos, Deus fazia questão de me mostrar que Ele estava me segurando no colo. E eu quero liberar sobre esta vida, desta outra pessoa que está do outro lado. Jeremias 29:11, que é o texto que eu amo, que diz: porque eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então creia de todo o seu coração que há um Deus, que Ele é poderoso para refazer histórias. Amém. Ruth tinha um ponto final, acabou. Marido morreu, a sogra não tinha mais ninguém para dar para ela casar. Mas a decisão dela caminhar com Noemi muda a história e o cenário de Ruth. Deus traz um Boaz para Ruth. Eu quero dizer para essa pessoa que está do outro lado, Rafa, que decisões definem futuros. Não. Decida com quem você quer caminhar. Decida em quem você quer acreditar. Decida em quem você vai depositar as suas esperanças. Porque há um Deus capaz de virar histórias. Há um Deus capaz de trazer recomeços. Há Boaz ainda sobre a face da terra que Deus levanta para redimir corações feridos. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Família, vai lá. Esse livro aqui a Cris deu pra gente sortear. Então vamos lá, você vai entrar agora lá no Instagram da Cris e também no Tag Podcast, que é @tagpodcast, TAG Podcast. Entra lá no Tag Podcast também. A gente vai fazer agora uma collab juntos e a gente vai sortear esse livro aqui. Mas mais do que isso, entra lá no Instagram da Cris, faz o pedido do seu livro e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por essa mensagem. No mais, família, se inscreva nos nossos canais aí, no canal do Pod na Rede, se inscreva no canal do Tag Podcast também, que tem canal no YouTube, também no Instagram. E nós continuamos firmes aqui, porque a nossa missão é bem clara para nós, que é conhecer Jesus e torná-lo
torná-lo conhecido. Agradeço você que ficou aí. Esse link agora aqui que você pode escrever compartilhar é o link do episódio. Então, se você quiser já mandar para alguém, faz isso agora. Copia e manda para alguém para que essa palavra de vida possa alcançar outras pessoas. Deus abençoe você. Manda um beijo para todo mundo lá, vai. Tchau, gente. Até sexta-feira.